E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim falar com vocês sobre o capítulo 50 de Given. Esse capítulo que aparentemente fecha finalmente esse arco que envolve o Hiragi, a banda dele, o Enoyama terminando a música que o Yuki começou. E caso vocês não lembram, né, a gente teve aí uma notícia recente de que Given tá chegando ao fim do seu próximo capítulo. Esse capítulo que vai levar um pouco mais de tempo do que o comum por causa que a autora entrou em um pequeno hiatus, né? Esse capítulo no final deve levar um pouco mais de tempo, mas a questão é que o mangá tá chegando ao seu fim e junto dele a gente vai ter um grande anúncio no último capítulo, então a gente espera ansioso para saber o que é, mas por enquanto vamos falar sobre o capítulo 50, que foi o último capítulo que saiu lá no Japão, faz mais de um mês já que ele saiu, mas infelizmente por causa da minha cirurgia, como vocês sabem e tudo mais, eu acabei atrasando esse vídeo, mas agora ele chegou. Eu vou falar pra vocês o que acontece nesse capítulo e dar as minhas perspectivas dos acontecimentos. Claro que a coisa mais importante antes de tudo é você deixar o seu like nesse vídeo, porque ajuda bastante o engajamento dele, e se você é novo por aqui, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, né? Também já me segue lá nas outras redes sociais, eu sou @guto no Twitter, no Instagram e no TikTok, e agora fica com o vídeo aí. Primeiro a gente começa o capítulo com vários quadros cheios de intensidade e movimento que mostram o Enoyama, o Hiragi e o Shizu se apresentando com a banda no palco, né? E tudo isso a gente vê principalmente da perspectiva do Maruyu, que tá assistindo aquele show admirado, deslumbrado com aquilo. E como eu disse, são vários quadros muito bonitos. A autora transmite muitas sensações através desses quadros e é realmente muito interessante porque parece que a gente está vendo a música transbordar através das imagens. São quadros belíssimos e aí a gente vê a perspectiva do Maruyu assistindo aquilo e ele começa a divagar em sentimentos e pensamentos e ele começa a sentir uma necessidade urgente de cantar naquele momento. Assistindo o Enoyama e o Hiragi, ele se divertindo daquela forma, ele começa a se sentir cada vez mais agitado. As luzes no palco, a maneira como eles parecem tão legais lá em cima e se divertem tanto, como que o Mafuyu não tá lá, ele quer tá lá do lado do Enoyama cantando. Nada do que ele sente medo parece maior do que isso. Nem o medo das mudanças, o medo de perder alguém, as inseguranças dele sobre o passado e o futuro, nada disso consegue ser maior nesse momento do que a vontade dele de estar lá, de sentir o brilho da luz no corpo dele e de estar cantando com o Enoyama o tanto que ele ama a música. Nada disso é garantido de que vai acontecer, nada disso é garantido de que é pra sempre, mas tudo que o Maruyu sabe nesse momento é que ele ama a música e que ele queria muito estar lá cantando. Claro que além disso tudo, ele olha principalmente para o Enoyama. Ele ama a música, mas ele ama muito o Enoyama. E é tudo isso, todos esses sentimentos começam a transbordar nele. Tudo que ele quer tá lá em cima, com a música, com o Enoyama. Ele quer poder cantar, ele quer poder fazer isso agora, ele quer poder fazer isso para a vida toda. O sentimento é de que agora ele quer fazer isso para sempre. Ele quer estar lá em cima do palco cantando com o Enoyama. E todos esses pensamentos do Maruyu transbordam pra gente através das imagens cheias de movimento, de intensidade e de som, que é ele assistindo aquele show e as expressões dele tão intensas como sempre. Então a gente vê o Getsu, a pessoa que deu esse empurrão final pro Maruyu tá nesse lugar, nesse momento. Ele olha de longe o rapaz e talvez não querendo que ele se afunde de maneira triste na música como o Getsu fez, ele tá lá zelando pelo rapaz, só que agora ele olha e pensa que ele parece estar bem finalmente e que vai ficar tudo bem. Então ele pode ir embora e pegar o voo dele antes que ele acabe perdendo esse voo. E a gente tem um pequeno vislumbre de relance assim do Getsu vendo o que parece ser o Kadi nesse momento. São alguns quadros, né, subentendidos, alguns pedaços ali, mas é claramente o Kadi. Então a gente tem essa proposta onde a autora
coloca a história com a música e o amor do Maruyu muito em paralelo com a música e o amor que o Getsu viveu, só que uma delas tem um final não muito feliz. O show acaba, então a gente vai acompanhar o Enoyama. Ele tá no camarim, eles estão já agora exaustos da apresentação, mas felizes, e ele lembra de ter visto o Maruyu na plateia. Ele tá feliz pelo Maruyu ter ido e por ele ter visto aquela expressão admirada no Maruyu novamente, porque foi para isso que ele preparou essa música. E ele tem muitos sentimentos controversos em relação à música, né? Porque no final das contas ele tá terminando uma música que foi deixada pelo Yuki e ele tá tentando consertar coisas no e pro Maruyu que não estavam bem, que ainda não estavam, com as quais ele ainda não conseguia lidar, que ainda estavam incompletas, e ele fez essa música para isso. Ele não sabe como o Yuki se sentia em relação à música quando ele começou ela, mas o Enoyama nesse momento se sente feliz pela música que ele produziu, por ter completado ela e por ter visto aquelas expressões no rosto do Maruyu novamente. Em relação a si próprio, o Enoyama tá se sentindo muito satisfeito, porque ele sabe que fez o melhor que ele podia em toda a situação. Ele sabe que ele fez o melhor que ele podia pelo Hiragi e pelo Shizu nessa apresentação. Claro que envolvendo essa música, em terminar a composição dela, ele tá realmente satisfeito com tudo que ele fez até aqui. Claro, a gente vê os bastidores, os três lá no camarim, o ambiente continua agitado, o Hiragi ele continua muito agitado por aquilo tudo, né, dando algumas ordens meio bobas para os rapazes, querendo controlar tudo, até que alguém chega no camarim. Para eles é só o Maruyu, mas o Maruyu, ele instantaneamente, ele voa para cima do Enoyama e ele agarra o rapaz pelo colarinho e fala: cara, eu quero cantar contigo, eu quero cantar e fazer música contigo pelo resto da minha vida. Do nada, ele chega e solta uma declaração de amor, assim, gigantesca pro Maruyu. Ele simplesmente chega e cospe todas essas palavras no rapaz, assim. O Enoyama simplesmente fica ali chocado, ele não sabe como reagir, ele não sabe o que responder. E o Maruyu continua a jogar aquelas palavras, aqueles sentimentos na cara dele. Ele diz que ele quer fazer isso com o Enoyama pra sempre, e enquanto tudo tá acontecendo, o Hiragi e o Shizu estão assistindo aquilo espantados, né? A maneira como o Maruyu tá externalizando aqueles sentimentos, coisa que ele nunca fez. E ele diz ainda que garante, que ele promete que nunca vai deixar as coisas entre eles voltarem a ser como elas são agora, como elas ficaram nesse momento em que eles não viviam um momento feliz. O Enoyama fica lá com uma cara de tonto e o Hiragi começa a uivar de raiva naquele momento. Ele fica louco, ele começa a brigar, tipo assim, como assim tu entra no nosso camarim do nada e faz basicamente uma proposta de casamento pro Enoyama, assim, mano, que é isso? O Shizu fica com aquela cara de tosco também, sem saber o que fazer, o que falar, pego de surpresa, assim como o Enoyama, e o Hiragi lá louco, nervoso nesse momento, depois do Maruyu ter feito essa confissão tão intensa, tão cheia de sentimento. E o mangá termina com a gente vendo as pessoas, né, que estavam envolvidas nessa história, ou algumas cenas que mostram pra gente aquela noite em si, e o próprio Getsu, que foi alguém tão importante para esse desfecho, e algumas citações dizendo algo do tipo: foi no começo de um certo verão, de uma certa noite, e alguém maravilhado pela música. E o capítulo acaba assim. Como vocês sabem, a gente tem esse grande anúncio no próximo capítulo. A gente finalmente teve uma conclusão desse arco que estava se arrastando muito. A gente teve um desfecho, uma declaração bem pesada, bem intensa do Maruyu pro Enoyama. A gente teve as coisas se acertando, voltando ao eixo, as peças se encaixando novamente. A questão é que a história tá parecendo mais sobre a superação do Maruyu com o Yuki do que sobre o Enoyama e o Maruyu em si. Então eu espero que nesse anúncio do último capítulo a gente tenha uma continuação que mostre pra gente um pouco mais da história dos dois. É isso que a gente quer viver. Eu particularmente como fã desde o começo, o que eu sempre quis viver
nessa história foi o romance do Enoyama e do Maruyu, e não necessariamente essa história com o Yuki. Beleza, eu acho que é importante que eles fechem isso, que ela se concretize para que eles possam lidar com isso de maneira saudável no andar do relacionamento deles, né? Para que eles possam manter um relacionamento de maneira bem saudável. Mas a questão é que agora que esse ciclo parece estar se fechando, ela vai encerrar o mangá? Isso vai me deixar bem frustrado. Deixa aí no comentário o que você achou desse capítulo, as expectativas para os próximos, para o último capítulo, e também porque a gente está esperando esse anúncio. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!